no ar! Seja muito bem-vindo aqui à série O Plano Viajante. Eu sou a Bruna Camargo e essa série de vídeos que está rolando aqui no canal do Fórmula de Viagem tem o objetivo de te ajudar a se colocar em movimento para que você possa realizar os seus sonhos de viagem assim que a vida ficar mais tranquila e for seguro viajar e a gente estiver com fronteiras abertas novamente. E esse é o vídeo 14 de 30 vídeos aqui da série e hoje a gente vai conversar se o planejamento, o planejamento das nossas viagens acaba deixando elas engessadas ou mata a espontaneidade ali do dia a dia de viagem, né? Se mata as surpresas que eu poderia ter durante a minha viagem. Então, será que isso é verdade? Primeiro eu quero estabelecer aqui algumas coisas com você. E aí eu tenho aqui o meu computador do lado para não esquecer de falar nada importante. Então, eu prefiro ter uma colinha aqui do que esquecer de falar alguma coisa. A primeira delas que eu preciso te comentar é que a gente não tá falando aqui de viagens muito longas, né? De viagens de meses, né? Quando a gente fala de viagens que são mais longas, é óbvio que a gente tem um outro tipo de planejamento e ele vai se preocupar com outros tipos de detalhe, não tanto com o dia a dia de viagem, porque a gente tem tempo para colocar, digamos assim, as coisas em prática, em execução, né? Temos mais liberdade. Agora, quando a gente fala de viagens menores, que é o principal foco aqui do conteúdo do Fórmula de Viagem, acabam sendo viagens de férias, que são aquelas viagens onde a gente realmente tem o nosso tempo contado e provavelmente o nosso recurso financeiro contado também. Então, são viagens de 5 dias, de 10, de 15, de 25, de 30 e provavelmente não mais do que 30 dias, porque a gente está falando de viagens de férias. E aí, quando a gente sabe disso, a gente tem que organizar as nossas viagens para que a gente possa aproveitar cada minuto da melhor forma possível, né? Cada minuto precisa valer a pena, né? Então, é por isso que a gente planeja e organiza, com tantos detalhes, porque a gente está falando de viagens menores, né? A gente não tá falando de viagens de meses. E aí aquela frase de que tempo é dinheiro, eu sei que ela é um clichê, mas ela se encaixa muito aqui no nosso contexto também, sabe por quê? Porque o teu custo de hora, né? O teu custo hora em viagem, ele é maior do teu custo hora na vida. Como assim, Bruno? Eu não tô entendendo. Pensa aqui comigo. Você tem um custo aí na sua vida de, sei lá, 3 mil reais por mês. É o que a sua vida te custa hoje. Quando você estiver em viagem, você vai continuar tendo esses 3 mil, talvez um pouco menos, porque aí você não vai comer em casa, enfim, tem outras coisas que você vai deixar de gastar nesses dias que você tá em viagem, mas todos os teus custos fixos, de modo geral, eles continuam ali, né? Você tem que continuar bancando a sua casa, o seu carro, mesmo que esteja parado na garagem, ele tem um custo, mensalidades, enfim, N coisas que continuam existindo mesmo você estando em viagem. Você continua tendo este custo. E aí, quando você está em viagem, você soma um custo a mais, que é o custo da sua viagem, né? De tudo que você está pagando ou que já pagou, não importa se você já pagou, mas existe um custo. Então, aquela hora que você está ali em viagem, ele acaba sendo mais caro. Então, a gente precisa lembrar deste detalhe para lembrar que tem que planejar para valer a pena cada minuto mesmo, porque tá custando mais caro pra gente, literalmente custando mais caro. E aí eu quis trazer esse ponto, principalmente do teu custo no dia a dia, né? No dia de viagem é um custo mais caro, né? Quando você lembra que o seu custo de vida ele continua acontecendo, né? Ele continua existindo, porque eu vou bater nesse ponto aqui em alguns momentos ao longo do vídeo aqui. Então vamos lá. E a espontaneidade, então, onde é que ela fica? Eu vou realmente engessar a minha viagem? Eu vou tirar as possíveis surpresas dela quando eu planejo? As pessoas acabam confundindo planejamento, né, com experiências engessadas, isso é bem normal, né, é natural que isso venha na nossa cabeça no primeiro momento, né, se eu estou organizando e decidindo antes mesmo de viajar o que eu vou fazer, onde eu vou e como eu vou, parece no primeiro momento que a gente está assim ali engessando, né, faz todo sentido pensar assim. Só que, o que a gente tem que lembrar? Que o planejamento, ele existe justamente para que a gente chegue em viagem com tudo pronto, com todas as informações que a gente precisa na mão. Então, quando a gente executa o planejamento antes, aqui no nosso tempo de vida normal, no nosso custo de vida normal, a gente está se preocupando com a viagem custando o que a nossa vida custa agora, para que lá na viagem a gente possa aproveitar cada minuto, né? Então, a gente tem que lembrar que esta é a função
uma das funções do planejamento, né? E também não nos fazer gastar mais dinheiro e que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível, né? Mas esse aqui também é um ponto importante. Eu vou dar um pouquinho de foco agora na parte das atrações e dos passeios, do teu roteiro de dia a dia de viagem, porque esse aqui é um dos pontos que as pessoas mais têm receio quanto a engessar a viagem delas, né? Porque se eu estou me preparando antes de viajar, já com tudo que eu quero visitar, o que eu vou fazer em qual dia, em qual sequência, como é que as coisas vão funcionar, como é que eu vou ter espontaneidade, né? Como é que funciona isso? Só que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que não é porque eu estou desenhando como aquilo vai acontecer que eu não posso mudar, até porque a gente precisa se adaptar com o que estiver acontecendo no momento, com as situações que acontecem no momento, com a previsão do tempo. Então esse já é o primeiro mito, não é porque você desenhou daquele jeito que aquilo tá escrito em pedra, que você precisa só fazer aquilo. E outro ponto, que é um dos grandes pontos aqui, é que você aumenta então as tuas possibilidades. Por quê? Porque como você tá fazendo isso previamente e tá verificando tudo que você tem de possibilidade de visitar e de fazer, e você tá fazendo uma escolha, né? Você tá escolhendo o que você vai poder fazer, porque você tem uma limitação, enfim, de recurso financeiro e de tempo, você tem, além daquilo que você quer fazer, você continua tendo na sua lista as outras coisas que talvez não dê tempo para fazer, ou que talvez você não tenha dinheiro mesmo para fazer, supondo que sejam coisas pagas, mas você está o quê? Aumentando as suas possibilidades. E não fechando elas. Você está aumentando elas. Você tem conhecimento sobre elas, você tem informações sobre elas. Então você não está se privando, se cortando, digamos assim, se limitando. Pelo contrário, você está aumentando drasticamente as possibilidades que você nem sonharia, talvez, em ter se você deixasse para descobrir isso só na viagem, deixasse a vida acontecer, assim, bem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí, como é que você vai sair caçando todas essas informações que você organizou antes lá durante a viagem, né? Não esquece, tempo é dinheiro e ali você devia estar aproveitando e não pensando ainda o que você vai fazer. Fora que durante essas pesquisas, pra gente montar o nosso roteiro de viagem, a gente acaba descobrindo atrações e passeios diferentes, né? Pra quem gosta de procurar mais a fundo, digamos assim, você acaba descobrindo coisas que você nem imaginaria, que vão fugir realmente do comum e das coisas só turísticas. E aí você vai poder tomar a decisão de ver aquilo, de presenciar aquilo. Agora imagina você voltar de viagem e descobrir depois que você voltou que teria alguma coisa que você gostaria muito de ter feito, se você soubesse daquilo. Então, mais uma vez, você não está se limitando quando você abre, né, essa seleção de possibilidades, quando você faz essa pesquisa e você entende o que tem para fazer. E aqui eu vou te dar um exemplo de como funciona se você seguir as orientações do passo 5 do método do Fórmula de Viagem, que é um passo exclusivo, onde eu ensino como você monta o seu roteiro do dia a dia de viagem. E aí, se você não faz a menor ideia do que é passo 5 e o que é método Fórmula de Viagem, depois você volta e assiste o vídeo anterior a esse, é o vídeo 13 da série Plano Viajante, onde eu explico o método do Fórmula de Viagem, que tem 8 passos. Enfim, aqui no passo 5, uma das coisas, a forma como eu ensino, né, os meus alunos a fazerem isso, é que eles, né, depois que eles fazem todo o levantamento, ou melhor, enquanto eles estão fazendo o levantamento de tudo que eles gostariam de fazer, eles estão colocando isso num mapa digital, que a gente chama de My Maps. É um arquivo dentro de um Google Maps, ele se chama Google My Maps. É um arquivo exclusivo seu que você monta para sua viagem, né? Então, eu ensino isso para os alunos do Fórmula. Então, lá eles aprendem a marcar todas essas passeios e atrações e locais, enfim, o que quer que seja que eles queiram visitar, restaurantes, qualquer coisa que você possa imaginar. Eles marcam lá. E depois que eles selecionam as principais coisas que eles gostariam de fazer, esse restante de coisas continua lá marcado no mapa, né? Por isso que antes eu falei, né? Ah, vai continuar marcado na sua lista, você vai conseguir enxergar essas coisas que você no primeiro momento não escolheu fazer. Porque era disso que eu me referia, né? Você vai ter ali no mapa tudo isso. Você tem o que você escolheu fazer e organizou fazer, e tem as demais coisas que você talvez não desse tempo de fazer. E aí, como tá tudo no mapa, o que acontece no dia a dia da viagem?
você, primeiro, se o seu dia for mais rápido do que você imaginava, mais devagar do que você imaginava, você já consegue se ajustar. Se for mais rápido, melhor cenário, porque você olha para o seu mapa e diz, poxa, eu vou conseguir adicionar isso, isso e isso, que talvez não ia dar, eu estava imaginando que não ia dar tempo antes, e tá tudo ali no seu mapa, é perto de onde você tá otimizando o seu tempo. Ah, mudou a previsão do tempo, aconteceu alguma coisa, eu preciso trocar alguns passeios de dia, vou precisar colocar todos os passeios que seriam em locais fechados mesmo, que sejam em regiões diferentes, para esse dia aqui que não vai estar chovendo, porque a previsão... E aí, o que acontece? Você tem as informações ali na mão, você faz isso rápido e fácil, você já trouxe essas informações prontas, então você não gastou o seu tempo durante a viagem, já está pronto, e na viagem você consegue tomar decisões e se ajustar facilmente para qualquer mudança que for necessária. E um segundo ponto aqui, nessa parte, não só daí do passo do Fórmula de Viagem, do passo 5 do Fórmula de Viagem, mas você pode usar isso de qualquer forma, é que entre um ponto A e um ponto B, entre eu estar num lugar e querer ir para o outro, em muitos casos vão existir diversos caminhos diferentes que você pode pegar para chegar naquele lugar. Não necessariamente você vai pegar o mais rápido ou o mais fácil. E aqui você pode entender isso para quando você estiver caminhando numa cidade e aí você quer chegar no ponto, você tá aqui e quer chegar lá no ponto B, e aí você pode dar a volta na quadra por aqui, você pode ir pela beira do rio por aqui, você pode ir pelo meio da cidade que tem um centrinho por aqui, você pode ir pelo caminho mais longo sem problema nenhum, mas você tá escolhendo uma das opções. Então essa é uma das magias, né, ali do dia a dia de viagem. Você tem N possibilidades de chegar de um ponto A a B. Em cada um deles você vai encontrar coisas diferentes. São caminhos diferentes, são possibilidades diferentes. Então, planejar não tira a tua espontaneidade, né? Não tira essas surpresas do dia a dia, mas tá te dando ordem e foco para você conseguir fazer as coisas que você gostaria, para que você otimize o seu tempo, para que você não perca o seu tempo ali no teu dia a dia de viagem e possa aproveitar da melhor maneira possível. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo na minha última viagem maior, que foi em 2019 para o Canadá, que já que a gente não tá conseguindo viajar muito, não deu para fazer uma viagem grande em 2020, provavelmente não vai dar para fazer agora em 2021, então a minha referência é 2019, tá? Fazer o quê? Eu aposto que as suas referências também não são muito novas, mas tudo bem. Enfim, eu estava lá no Canadá, montei, né, tinha o meu roteiro montado, e nos últimos dias de viagem, eu fui para a parte das Montanhas Rochosas lá do Canadá. E tinha vários lagos e pontos específicos turísticos marcados no meu mapa, né? Eu já tinha feito o roteiro. E lá é uma região que você acaba andando de carro, né? Então nós alugamos um carro para ter liberdade, porque é uma região de montanha, então nada é um do lado do outro, né? Tudo é longe, então tudo você precisa se deslocar. Enfim. E o que acontece? Eu estava aqui neste ponto e precisava ir para outro ponto. Mas o que tem no meio desse caminho? E são coisas menores, que talvez não são coisas, não são atrações turísticas óbvias, então quando você pesquisa, você nem encontra informações sobre aquilo, ninguém fala sobre esses lugares pequenos e menores no meio do caminho, mas se você tá ali prestando atenção no que tá ao teu redor, prestando atenção no que tá acontecendo, prestando atenção numa placa, entra aqui para tal lugar, e aí você abre rápido o mapa para ver onde aquele lugar vai levar, se não é longe aquela entrada, se logo ali já vai ter alguma coisa, você explora outras possibilidades. E assim a gente descobriu vários laguinhos pequenos no meio do caminho, que eram coisas pequenas e não eram turísticas, muitas vezes não tinham ninguém. A gente descobriu uma ponte natural de pedra, que a água furou a pedra ali, transformou numa ponte, que não estava no nosso roteiro, que a gente não sabia que tinha, porque a gente estava de olho nas coisas que estavam acontecendo, nas possibilidades que a gente tinha, além do nosso roteiro também. Então ninguém fica engessado, você na verdade fica engessado talvez se você quiser, se você não se permitir sair daquele plano e se você não abrir os olhos para o que está ao redor, né? Esse aqui é um ponto bem importante, a gente estar disponível para o novo é um ponto fundamental para que o planejamento não seja só uma coisa metódica, não seja um plano que eu risquei, que tá ali
e eu tenho que milimetricamente cumprir ele. Não, eu tenho que estar aberta para outras possibilidades, eu tenho que estar flexível com as mudanças, porque em viagem elas vão acontecer, as coisas não vão sair 100% do jeito que a gente imagina e do jeito que a gente planejou, faz parte, não importa o quanto você planeje, vão existir ajustes e vão acontecer coisas diferentes do que você queria. Então, se você está aberto para isso, você vai encontrar essas surpresas, muitas vezes até onde você não espera. E além de estar aberto para o novo, uma das coisas que a gente não pode esquecer e que sempre funciona, não importa aonde, são as indicações. Então, quando você estiver em viagem, pede indicação pro atendente do hotel, se você estiver num hotel, pro host do Airbnb, se você estiver no Airbnb. Pede indicações para as pessoas de coisas diferentes para fazer, ou coisas imperdíveis. Ah, você como morador dessa cidade, o que você considera imperdível? Esquece que eu sou turista, me dá uma dica que você daria, sei lá, para uma pessoa da sua família. Pede para uma atendente numa loja, pede para garçonete num restaurante, enfim. Pede indicações e aproveita essas indicações. Ajusta ali, coloca no meio do teu planejamento ou corta uma outra coisa que estava ali para que você possa fazer aquilo que é diferente que alguém te indicou, né? A gente tem que aproveitar também e falar com as outras pessoas, aproveitar as indicações porque elas funcionam, sempre funcionaram e elas sempre vão funcionar. E só para fechar aqui a nossa conversa para ela não ficar muito grande, então, não vamos confundir falta de planejamento com liberdade, elas são coisas bem diferentes, não é a falta de planejamento que vai te dar liberdade, você já viu que é o contrário, que é o planejamento sim que vai te dar essa liberdade, que vai te dar essa espontaneidade e que vai fazer você aproveitar cada minuto da sua viagem sem estar desperdiçando nada, tá? Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo de hoje, ele era mais um bate-papo mesmo e também com a intenção de eliminar esse receio, né? Se você tinha esse medo de que poderia te engessar de alguma forma, agora você já sabe que não te engessa não, que essa liberdade está sim no planejamento e que ela também está em você, nas suas atitudes, na forma como você vai conduzir e viver ali os teus dias de viagem, tá? Muito obrigada por me acompanhar aqui até o final do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aqui um like, porque isso ajuda bastante o canal. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo aqui da série Plano Viajante. Um beijo, tchau!